Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. A história de hoje fala sobre um acontecimento marcante na vida de Fátima. Ela estava grávida, e quando foi fazer os exames, os médicos disseram que seu filho não iria nascer saudável, e que teria pouco tempo de vida. Os médicos disseram que Fátima deveria abortar o filho para evitar os transtornos, mas o que Fátima fez deixou todos de boca aberta. Venha com a gente conferir essa história surpreendente. Deixe nos comentários sua opinião sobre os acontecimentos. Fátima era uma mulher muito feliz, e tinha se casado com um homem responsável chamado Paulo. Fátima e Paulo tinham um ótimo casamento, e se davam muito bem. Os dois já tinham uma vida muito estabilizada. Eles tinham a casa própria, tinham um carro e uma moto, e tinham empregos que pagavam bem. E foi então que Fátima pensou que seria a hora ideal para se ter um filho. Desde jovem ela sonhava em ter um menino, para poder cuidar e ensinar as coisas da vida. Paulo gostou muito da ideia, e também concordou que era uma ótima época para se ter um filho. E foi então que Fátima finalmente engravidou. Tanto Fátima quanto Paulo estavam muito felizes com a notícia, e eles já tinham até planejado o nome da criança. Se fosse menino, se chamaria Moisés, e se fosse menina, se chamaria Maria. Paulo e Fátima fizeram todos os planejamentos possíveis. Eles prepararam o quarto para o bebê, compraram o berço e diversos brinquedos. Fátima organizou um chá de fraldas, e todos os familiares e conhecidos estavam muito alegres com a notícia. Todos vieram prestigiar a gravidez de Fátima. Paulo queria muito que seu filho fosse um menino, pois ele queria o ensinar a jogar futebol e a dirigir quando fosse mais velho. Passado alguns meses, Fátima já estava com a barriga grande, e então foi chegando a hora de fazer os exames para descobrir se era menino ou menina. Paulo pegou o carro e dirigiu até o hospital junto com Fátima. Eles conversaram com o doutor, e se prepararam para fazer os exames para descobrir se era menino ou menina. Fátima estava muito ansiosa para isso, ela queria saber logo a resposta. Porém, ninguém imaginava a notícia trágica que Fátima e Paulo receberiam nesse dia. O médico começou a fazer os exames, e quando viu os resultados no computador, ele ficou com uma expressão séria. Fátima não notou, e ficou perguntando para ele se era menino ou menina. O médico então disse que era menino, e Fátima ficou muito contente. Ela já tinha escolhido o nome Moisés. Porém foi então que Fátima notou que algo estava errado. Ela percebeu que o médico parecia ter mais a dizer, e que estava com um rosto triste. Fátima perguntou o que estava de errado, e o médico disse que precisaria encaminhar ela para um doutor especializado, pois havia algo de errado com Moisés. As imagens do ultrassom que estavam aparecendo no monitor estavam mostrando que algo estava errado. O médico pediu para que Fátima esperasse, pois ele iria chamar o Dr. Alessandro para averiguar a situação. Dr. Alessandro era um médico renomado da cidade, e ele tinha muita experiência com gravidez. Em alguns minutos, Dr. Alessandro entrou na sala de exames e se apresentou para Fátima e para Paulo. Eles estavam muito preocupados, e estavam tensos com o que poderia estar errado com Moisés. E foi então que Dr. Alessandro foi até o monitor e começou a examinar. Alessandro passou vários minutos analisando, e disse que Fátima precisaria passar por mais alguns exames. Fátima concordou e passou horas e horas no hospital, fazendo vários exames diferentes. Paulo ficou ao lado dela o tempo inteiro. Os dois queriam saber o que poderia ter acontecido a Moisés. Depois de muito tempo, Dr. Alessandro veio até Fátima e Paulo com um olhar muito triste em seu rosto, e ele então disse em voz calma, que Moisés possuía deformidades em seu corpo, e que ele não nasceria uma criança saudável. A notícia fez com que Fátima e Paulo ficassem em choque. Os dois caíram em lágrimas, e ficaram muito abalados com essa notícia. Porém Alessandro continuou falando. Ele disse que nesse tipo de situação, o melhor a se fazer seria abortar a criança, pois ela não poderia ter uma vida normal. Paulo e Fátima não puderam acreditar no que acabaram de ouvir.
Eles ficaram surpreendidos com o que Alessandro havia acabado de dizer. Em seguida, Alessandro disse que daria um tempo para eles conversarem e se decidissem. Foi então que Paulo e Fátima tiveram um tempo para conversar a sós. Fátima olhou bem fundo nos olhos de Paulo, e disse a ele que não iria fazer o que o doutor Alessandro sugeriu. Ela iria criar e amar Moisés, independente de como ele fosse. Paulo olhou firme para Fátima, e disse que ele estava prestes a dizer a mesma coisa que ela. Antes mesmo do nascimento de Moisés, ele já tinha um pai e uma mãe que amavam muito ele. Paulo e Fátima estavam dispostos a passar por qualquer situação para cuidar de Moisés. Eles iriam amar independente de como ele fosse. Rapidamente, Paulo chamou o doutor Alessandro de volta, e disse a eles o que Fátima havia decidido. Doutor Alessandro tentou argumentar com Fátima e Paulo, mas os dois estavam determinados a terem Moisés. E então Alessandro recuou. Depois disso, Fátima e Paulo foram para casa, e ficaram juntos até chegar o dia do parto. Foi em uma tarde tranquila de sábado quando Fátima disse que Moisés estava prestes a nascer. Paulo dirigiu com ela rapidamente até o mesmo hospital de antes, e chegaram com pressa até o atendimento. Coincidentemente, seria o próprio doutor Alessandro quem iria realizar o parto. Fátima foi conduzida até a sala de partos, e foi dito a Paulo que ele não poderia entrar durante a operação. Paulo ficou aguardando na sala de espera, com o coração em mãos. O tempo foi passando, e Paulo ficava cada vez mais tenso e ansioso. Dentro da sala de parto, o doutor Alessandro reuniu sua equipe e foi fazendo todos os procedimentos necessários. Finalmente chegou a hora da criança nascer, e Alessandro disse que era para Fátima fazer força. Alessandro estava tendo muita dificuldade, e Fátima estava sentindo muitas dores. Alessandro então começou a dizer que havia avisado antes que era para Fátima ter desistido de Moisés, pois o filho não nasceria saudável. Mas Fátima não tinha se arrependido da sua decisão. Ela nem esperava pelo que estava prestes a acontecer. Após algumas tentativas, Alessandro finalmente conseguiu realizar o parto, e pegou Moisés no colo. Toda a equipe de Alessandro ficou surpreendida com o que viram, incluindo o próprio Alessandro. O que todos viram foi que Moisés estava completamente saudável. Não havia nenhuma deformidade em seu corpo, mesmo que os exames anteriores apontavam para isso. Fátima ficou em lágrimas quando viu Moisés. Ela o pegou no colo com muito cuidado, e disse que eram para chamar Paulo o quanto antes. Paulo veio assim que permitiram sua entrada, e também se emocionou ao ver que Moisés estava totalmente saudável. Ele era um belo bebê, e toda a equipe de Alessandro ficou emocionada ao ver a cena. Fátima disse que acreditava em Deus, e que esse havia sido um milagre divino em sua vida e na de Paulo. Alessandro foi o único que ficou desconfiado quanto a isso. Ele não era uma pessoa religiosa, e não acreditava em Deus. Ele não conseguia entender como que isso era possível, e foi então que ele disse que seria necessário fazer vários exames em Moisés para confirmar que ele estava saudável. Fátima e Paulo concordaram. Todos os exames feitos apontaram que Moisés estava em perfeito estado de saúde. Alessandro ficou ainda mais sem acreditar, e foi então que ele pensou em uma possibilidade. Alessandro reuniu uma equipe e mandou eles investigarem o computador que realiza o ultrassom. Foi então descoberto que o computador estava com problema, e que estava mostrando imagens incorretas no monitor. Moisés sempre esteve em perfeito estado de saúde. Era o computador que estava transmitindo uma imagem incorreta. Alessandro foi imediatamente até Fátima e Paulo, e pediu muitas desculpas. Ele ficou pensando que se Fátima tivesse dado ouvidos a ele anteriormente, Moisés não estaria vivo agora. Fátima e Paulo desculparam Alessandro. Como Moisés estava saudável, eles não tinham mais nenhuma outra preocupação. E foi assim que Fátima e Paulo tiveram uma ótima vida ao lado de Moisés, que cresceu saudável, e se tornou um ótimo adulto. E assim se encerra essa emocionante história. Ela mostra o quanto o amor de uma família pode fazer a diferença. Se você gostou da história, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo.
Deixe nos comentários o que você achou da atitude de Fátima. Até a próxima!